Olá, amigos. Financiamento, taxa de juros e avaliação do usado. São os três assuntos tópicos desse vídeo aqui, dentre vários outros, tá? Eu vou estar respondendo aqui a dois seguidores, um até me sugeriu para que eu criasse esse vídeo, ok? Tá em dúvida? Fica comigo, eu vou explicar tudo e muito mais. Aproveitando sobre o consumo, o carro até agora rodou, desde a última recarga, 256,8 km. E ainda tem um Ranger de 133 km. Eu estou indo agora para um lugar com 40 km de distância e lá eu vou recarregar. E passo lá para vocês o quanto sobrou de Ranger, para vocês terem ideia da autonomia do carro. A Geely, ela teve uma promoção de lançamento, eu acredito que ainda esteja vigente, no valor de R$ 135.100, dando R$ 81.000 de entrada e 24 vezes sem juros. Só que eu ainda estava com o carro anterior e eu precisava vender esse carro anterior para fazer um dinheiro e comprar esse carro aqui. Então, o site da concessionária, ela tinha um avaliador, avaliador online no caso. E eu coloquei ali as características do meu carro, fiz ali as perguntas e respostas e tal. Eles avaliaram o meu carro a 50% da FIPE, algo em torno de 27 mil reais. Eu entendi que era um carro já com 10 anos de uso, um Renault Fluence, não tem um valor comercial igual um Corolla, muito longe disso. Enfim, embora o meu carro ele fosse muito bem cuidado, eu sabia que mesmo eu levando presencialmente na concessionária, não iam pagar mais que 35 mil reais no carro. E aí que está o papo interessante. Mesmo assim, eu marquei dia concessionária, foi num sábado, e como a concessionária é no Rio, capital, eu ofereci BlaBlaCar para dirimir os custos, né, de combustível, de pedágio, assim por diante, sempre faço. E uma pessoa, um carona, ele elogiou muito o carro. E eu falei, vou vender. E quando eu falei que eu venderia, ele disse que tinha uma carta de crédito já contemplada e queria comprar o carro. Perguntou, quanto é que você quer no carro? Eu falei, 48 mil. Abaixo da FIPE, mas era o valor que eu ia colocar em uma revenda aqui da cidade, para o cara ali estar vendendo por 52, 53 mil e assim por diante. E como eu estava com pressa de vender, eu não pensei duas vezes, falei com um rapaz 48 mil. Só que eu não acreditava que o consórcio dele aprovaria, porque era um carro de fabricação 2015, nós já estamos em 2025, modelo 2016. Só que, por eu não acreditar, eu coloquei também junto ao LX, porque a pressa foi aumentando, né, para poder fechar o negócio com esse carro aqui. E nesse meio termo apareceu uma pessoa que falou assim, eu pago 50 mil no carro. Só que a minha palavra falou mais alto e isso me custou 2 mil reais, porque a aprovação do rapaz deu certo, lá do consórcio, e eu vendi para ele por 48 mil reais. Então, independente, eu acho que foi bem melhor do que ter dado ele de entrada lá na concessionária onde adquirimos esse carro aqui. Pessoal, apoie o pequeno criador de conteúdo, leva só 1 segundo no celular e 5 segundos com o controle da TV, tá bom? Dá uma força. Continuando, feito o negócio, a carta de crédito colocando dinheiro na minha conta, foi um processo mais rápido do que eu acreditava, mas fluiu. Fomos e confirmamos a compra desse carro aqui. Eu tinha dado 2 mil reais para que a encomenda fosse feita no meu pedido. Então, a proposta foi o seguinte, 81 mil reais de entrada, mais 24 parcelas de R$ 2.379. Se você fizer a conta, você vai ver que ultrapassou 135.100, que era o valor à vista do carro. Tinha
3 mil a mais de TAC e OF. Então o governo aí, ele ganha dinheiro tanto na compra à vista e ganha também na compra e quando você financia, né? Ótimo negócio para ele. Mas aí a esposa me questionou: já que vendemos o Fluence, por que não pagamos à vista o valor do carro? E eu vou estar explicando para vocês por que isso foi mais vantagem. Aproveitando e voltando aqui a estatística de uso, eu percorri nessa última viagem, desde a última recarga, 296,7 quilômetros e ainda me sobrou de range 80 quilômetros. Tenho ainda 21% de bateria, tá? Então, somando, o carro chegaria por volta de 370 quilômetros na minha forma de condução, que é uma forma econômica, porém, utilizando boa parte ar-condicionado. Os 54 mil que seriam suficientes para eu quitar o carro à vista, eu preferi investir, porque nesse investimento ele me daria R$ 486 de lucro por mês. Então, se eu pegasse 486 mil e deduzisse nas parcelas, o valor ficaria em R$ 1.893. Mas eu gastava no outro carro, circulando 30 mil quilômetros ao ano, cerca de R$ 1.300 de combustível mês. Então, se eu deduzisse esses 1.300 num combustível que eu já não pago, a parcela, junto àquele investimento que eu falei com vocês anteriormente, cairia para R$ 593. O seguro, em relação ao carro anterior, ficou no endosso de apenas R$ 300, R$ 297, se não me engano. Ficou muito mais em conta do que eu esperava, né? Porque um carro recém-lançado. Enfim, eu não vou colocar matematicamente nesse vídeo também em relação às parcelas, como eu mencionei para vocês, senão corre o risco de ficar 0 a 0, né? Mas o Fluence, em 24 meses, ele me daria de manutenção básica R$ 4.000, contra 1.300 do Gilia X2, isso manutenção básica. Eu não estou considerando que no ano que vem eu teria que trocar o óleo do câmbio CVT do Fluence, que ele sairia por volta de R$ 2.800 o valor do serviço. Mas aí você vai me questionar, esse cara deve ter um gato de energia, né? Porque ele disse que vai abater tudo que ele gastava de combustível no carro anterior, e isso não é possível, porque o cara tem que pagar a conta de luz, correto? Tá aí quem paga a minha conta de luz. 4 plaquinhas e um dia ensolarado. Eu tenho 3 sistemas fotovoltaicos, e em cada endereço eu coloquei 4 plaquinhas, e isso faz com que zere o meu consumo de combustível, por incrível que pareça, é o suficiente para mim. Todos esses sistemas eu tive que colocar antes de janeiro de 2023, porque após janeiro de 2023 o governo ele mudou a sistemática, né? 1 kW injetado ele não custa o mesmo valor de 1 kW consumido. Então não seria tão vantajoso eu ter após a essa data. É até estranho porque que o governo que faz lá a cúpula COP30 se diz tanto preocupado com o meio ambiente, tributa energia fotovoltaica, tributa geração e tributa também um carro elétrico. Ele poderia até tributar o carro elétrico, mas ele poderia dar um tempo a mais para que as fábricas pudessem nacionalizar o produto ou parte do produto com tempo suficiente, deduzir esse valor, né? Porque esse carro aqui de 135 eu ainda vou verificar bem na nota fiscal, mas ele deveria custar por volta de 100 mil se não fosse a carga tributária brasileira. Agora eu vou tentar instalar esse wallbox que veio com o carro. A turma tem me cobrado quase R$1.000 para fazer essa instalação. Eu estou suspeitando, estou achando muito caro esse valor. Eu vou dar uma olhada aqui no manual, ver o datasheet e ver o que eu consigo fazer para economizar esse dinheiro. Só continuando aqui, eu estou aqui no galpãozinho e eu estou me sentindo meio idiota, mas eu ia me sentir um complexo idiota se eu tivesse comprado esse carregador da Intelbras, esse wallbox da Intelbras,
e tivesse pagado quase R$1.000, 800 e pouco, 900, para instalá-lo, tá? Por sorte, entre aspas, porque nada é de graça, esse carregador, esse wallbox, ele veio no carro. Mas no Mercado Livre, o valor menor que eu encontrei nele, se eu não me engano, foi R$3.250. Aí eu te pergunto, meu amigo, o que tem nesse carregador que justifique ele custar mais do que um notebook Dell? Bobina, resistor, capacitor, sensor de chave, presença, nada mais, nada mais. Sistema de proteção, diz ele que é IP65, mas eu não vi nada aqui que justificasse isso. Tem um silicone muito simples aqui na capa, né, que permitiria você, entre aspas, deixá-lo na chuva. Eu não tenho coragem de fazer isso não, tá? E o meu sistema aqui da casa, do galpão, ele já, o IDR já possui o DPS, né, dispositivo de proteção de surto, e eu peguei um disjuntor que tinha ali de 40 amperes de entrada, puxei 3 fios, conectei ele. Vamos ver no carro como é que ficou isso. Bom, tá aí, olha, 5.6 de potência, 216 volts de tensão, 25.9 ampere. O que acontece? Ele tem um chaveamento feito por jumper, e nesse chaveamento eu limitei em 27 ampere. Por que eu fiz isso? Eu não tinha certeza da bitola do fio que eu alimentei o wallbox. Então eu preferi baixar a tensão e vou ficar colocando a mão ali no fio para ver se ele está quente ou não, para ver se ele comporta essa corrente sem que aqueça o cabo, né? Sem que ele esteja fora da norma, vamos dizer assim. Se você tiver algum conhecimento da área de elétrica, como eu tenho, não fica com preguiça não, cara. Pega, lê o manual ali, eu acho que você consegue, tá? Não estou colocando minha mão no fogo por ninguém. Isso é uma instalação de baixa tensão, uma instalação que não é tão perigosa, desde quando você tenha algum conhecimento, tá? Mas se você não tiver, talvez o seu amigo tenha. Se o seu amigo não tiver, aí sim você vai ter que chamar alguém para instalar para você, ok? Muita gente vai questionar aí no vídeo, eu tenho certeza disso, tá? Que todo esse valor economizado com combustível, manutenção e PVA, que aqui no meu estado tem desconto de PVA também, esqueci de mensurar isso antes, e tudo isso vai ser perdido na hora de revender o carro, tá? Pode ser que essa pessoa tenha razão, pode ser, mas eu fiquei um ano procurando o BID da linha Dolphin, que é o que eu poderia estar adquirindo, abaixo da FIPE, como tantos aí falaram, e eu não encontrei. Quando eu encontrava abaixo da FIPE, era coisa tipo 5 mil abaixo da FIPE, um carro 100 mil quilômetros rodados, mais que 100 mil quilômetros rodados, né? Por mais que ele tenha uma garantia enorme de bateria, de motor e assim por diante, eu não quero comprar um carro com a suspensão com 100 mil quilômetros rodados, com a barra de direção 100 mil quilômetros rodadas, tá? Tem outros critérios também, além do motor e da bateria, tá? Eu acho que esse vídeo foi mais sobre economia, sobre dinheiro, do que do carro em si, né? Tem pessoas que são herdeiras aí, ou são muito bem de vidas, trabalham aí para o governo, tirei 40 mil reais mês, mas não é o meu caso. Sou proletário, como grande parte aqui dos seguidores. Então, você, amigo aí que passou pelo governo Sarney, pelo governo Collor, que viu o seu dinheirinho perder valor por dia, sabe que isso é um critério muito importante a ser considerado. E para você também, que está começando a vida agora, também, tá? Se você não tiver um dinheirinho guardado aí para os seus momentos difíceis, esses momentos ficam mais propícios a acontecer. E a vida é assim. Você já percebeu que quando você sai de casa com pressa, tem sempre um lerdo na sua frente? O sinal sempre está fechado?
Mas quando você sai mais cedo, o sinal fica aberto e o pessoal não tem lerdo na tua frente. Quando você fica preocupado com step, é aí que teu pneu fura, meu amigo. Então tem o step. Enfim, espero que você coloque aí um tamo junto se você é do tipo de pessoa que precisa economizar dinheiro, que sua bastante para conseguir alguma coisa na tua vida. Grande abraço a todos.